Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz um acabamento no zíper. O acabamento é esse aqui. Esse acabamento a gente costuma fazer para não precisar costurar o zíper na hora de passar a costura e fazer o fechamento de uma bolsa, de uma nécessaire, de uma carteirinha. A gente não precisa costurar em cima do zíper, né? Que é bem duro para costurar. E na hora de desvirar, se não tem o acabamento, o canto fica caído. E se a gente coloca esse acabamento, a gente acaba costurando em cima do tecido e o canto fica perfeito. Então, como a gente vai fazer isso? O primeiro passo é medir a peça. Então, se eu estou fazendo uma nécessaire de 30 centímetros de largura, eu vou pegar o meu zíper e vou cortar ele de 2 a 3 centímetros menor em cada lado. Então, a gente também tem que cuidar um pouco isso. Se a peça é pequena, não vou tirar 3 centímetros do meu zíper de cada lado, que é 6 centímetros. Então, eu vou acabar ficando com um zíper muito pequeno. Vai variar um pouquinho em relação ao tamanho da peça. Normalmente, para uma peça de 30 a 35 centímetros, eu tiro entre 2 e 3. Até vamos considerar hoje, aqui no nosso vídeo, 2,5. Então, se o meu zíper tem 30, se a minha peça tem 30, o meu zíper vai ficar com 25. Então, 2,5 de cada ponta, eu fico com um zíper de 25. Cortei o meu zíper com 25. Outra coisa importantíssima é o cursor. Sempre, se vocês estão trabalhando com um zíper de metro, já coloca o cursor, porque ele tem que estar dentro do zíper. E o ideal é que as duas pontas estejam fechadas para na hora da costura ficar um acabamento melhor. Se a ponta do zíper está aberta, é ruim de costurar e o zíper acaba ficando torto. Então eu tenho o meu zíper, cortei ele com 25, minha peça está com 30, então eu preciso compensar em tecido esse corte que eu fiz no zíper. Eu preciso deixar ele com 30 centímetros. Então eu vou cortar um pedaço de tecido na largura do zíper e eu sempre faço já cortando um pouco mais e depois eu refilo os dois lados deixando já no tamanho do zíper, no tamanho da peça, né? Então eu vou pegar, como eu cortei 2,5, vou pegar dois pedacinhos de 4 a 5 centímetros na largura do zíper e eu posiciono ele dessa forma. Com os tecidos eu abraço o meu zíper. Eu posso alfinetar até ir para a máquina e faço a mesma coisa do outro lado. Ó, dos dois lados. E agora eu vou passar uma costura em um pé de máquina, um de cada lado. Eu costumo passar um pé de máquina para ter certeza que o zíper ficou bem preso. Às vezes a gente deixa um pouco menor e ele acaba escapando desse acabamento. Então posicionei aqui e costuro. Às vezes é difícil costurar, a máquina ela trava um pouquinho e vocês dão uma ajudinha. Aqui vou costurar o outro lado também. Ajeita bem. Aí a gente desvira as duas pontas. Se algumas pessoas, se vocês quiserem, ainda dá para fazer rebater uma costurinha aqui e o nosso acabamento tá prontinho. Então assim, o zíper
ele tem que ficar com uns 30 centímetros da peça. Se vocês mediram ele e ele ficou maior, porque eu colocar as pontinhas, eu sempre faço com excesso, vocês dividem o zíper ao meio, marquem o meio dele com caneta, nunca corta o zíper para marcar o meio que ele pode depois desfiar. Eu marquei o meio, posiciono sobre a minha peça de 30 centímetros e vou tirar exatamente a mesma coisa de um lado e de outro para ficar do tamanho da peça. Então eu preciso que esse acabamento fique igual dos dois lados. Ó, aqui o meu já ficou quase com 30 centímetros. Então ele está com 32. Se ele ficou com 32 eu preciso de 30, eu vou tirar 1 centímetro de um lado e 1 centímetro de outro lado. Aí eu vou ter o meu zíper do tamanho da minha peça. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para receber novas notificações. E até mais!